Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Infecto Podcast, o podcast que traz a infectologia de forma técnica e acessível para residentes e estudantes de medicina. Eu sou Clara. E eu sou Matheus. E o episódio de hoje vai ser sobre hepatite B, mas não daquele jeito de aula de cursinho para residência. A gente vai tentar fazer uma abordagem bem prática. Isso, a gente trouxe perguntas que a gente escuta nos corredores dos hospitais, grupos de WhatsApp, muitas vezes em mesas de congresso. E para isso a gente trouxe hoje uma grande referência do nosso país, digamos assim, doutora Norma Arteiro. Doutora Norma, se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Norma Arteiro. Eu sou da Clínica Médica do Hospital das Clínicas, da hepatologia de lá também, eu sou hepatologista. Muito obrigado, doutora. E hoje a gente vai trazer alguns tópicos um pouco polêmicos, algumas discussões que geram dúvidas até entre especialistas. Pronto, para a gente começar. A gente sabe que o hepatologista ele atua com todas as hepatites virais. Mas para o começo dessa conversa, eu queria saber qual é o panorama hoje das hepatites virais no nosso país. Vê só, na última década as coisas mudaram muito, né? Então, a gente passou, sei lá, umas 3, 4 décadas mais ou menos, tentando arranjar um tratamento efetivo para a hepatite C. Então, o hepatologista, até 10 anos atrás, congresso de hepato, 90% das aulas era como tratar a hepatite C, como tentar melhorar a chance de resposta, como tratar efeitos colaterais da medicação, até que foram lançados os antivirais de ação direta. Chegaram por aqui em 2015, mais ou menos, e agora virou a coisa mais simples do mundo, né? Um comprimido por dia, 12 semanas, tudo certo. Então, a gente quase não fala mais de hepatite C em congressos, e até no ponto de vista prático, chega agora assim muito pouco. Então, a impressão que dá é que a gente já tratou a maioria dos pacientes de hepatite C, pelo menos dos que sabem disso, né? Então, ainda tem muita gente pela rua que não sabe que tem hepatite. Da hepatite B, a gente não consegue uma droga para curar, então acaba que os ambulatórios ficam cheios dos pacientes que vão lá para renovar a medicação e tal, mas pelo menos que estão com as doenças curadas. Então, eu acho que o panorama é bem favorável. Agora, o que falta mais é a gente detectar os portadores que não têm diagnóstico ainda. E aproveitando até para falar um pouco dessa parte de transmissão. Sim. Linkar possivelmente com esse diagnóstico. Uma situação muito comum na prática, você deve ver muito bem isso, são os casais soro diferentes, em que um parceiro possui o vírus B, sabidamente tem o vírus B, então chegou a ter esse rastreio, chegou a ter o diagnóstico, e o parceiro não. E aí, essa dinâmica do parceiro que é vacinado, que sabidamente tem um anti-HBS, na prática da senhora, a recomendação do uso preservativo como prevenção exclusivamente falando da hepatite B. É algo que é zelar demais? É algo que tem evidência da gente continuar estimulando o uso do preservativo para a prevenção exclusivamente da hepatite B nesse cenário? Matheus, eu acho que não. Quando a gente vai ver a vacinação feita corretamente e que você checou a soroconversão e você tinha título protetor de anti-HBS, até prova contrária, essa pessoa está imune e, assim, o risco de transmissão beira o zero. Beira o zero no sentido, acho que eu vi alguma coisa como sendo 1 para 1 milhão, uma coisa assim. Então, talvez seja mais fácil cair um satélite na sua cabeça do que se fosse contaminar dessa forma, tá? Então, geralmente, a gente não recomenda de rotina, pelo menos para hepatite. A gente sabe que preservativo pode proteger de outras doenças, tá? Mas em relação à hepatite, não. Isso é uma recomendação que eu faço, então, toda vez que chega uma turma nova de residentes, de internos, aí faz, todo mundo aqui é vacinado? Todo mundo é vacinado. Todo mundo já chegou ao seu anti-HBS? Eita, não, né? Então, a gente sabe que tem mais ou menos 5 a 10% da população que geneticamente é incapaz de sintetizar anti-HBS, seja após vacina ou seja após doença. Então, pode ser que você esteja nesses 5 a 10%. Né? E, além disso, às vezes você vacinou há muito tempo e, às vezes, faz o esquema incompleto. Com frequência, a gente pega um paciente em consultório, por exemplo, que eu peço um THBS de rotina para todo mundo. Tá? Não, eu já tomei vacina. Tomou, tem certeza? Tomou. Não, eu tomei só uma. Sabe? Então, não completa o esquema. Então, é importante você checar se o seu THBS é positivo. Mas, a partir do momento que ele eu acho que você pode ficar mais ou menos, né, tranquilo de que o seu risco de contaminar com hepatite B beira o zero. Nesse sentido, a gente sabe que a vacina ela é muito segura, muito eficaz, ela está há algumas décadas aí já no cenário com a gente. Mas, na sua opinião, por que ainda existem bolsões de subvacinação? A gente vê na prática, por exemplo, como a senhora mesmo mencionou, ou esquemas incompletos ou
nem o conhecimento sobre se tomou, se não tomou. Acha que isso é por falta de conhecimento, por falta de estímulo dos próprios médicos, da própria equipe de saúde, na verdade? Qual seria, assim, o maior motivo? Pessoal, a vacina da hepatite B, ela entrou no calendário vacinal, se eu não me engano, acho que em 96, tá? Então, digamos, quem tem 25, 30 anos para menos, provavelmente já foi vacinado. Então, eu acredito que os grandes bolsões dos não vacinados são as pessoas mais velhas, que nasceram antes disso e não foram vacinadas na infância. Tá? Então, antigamente, quando começou o programa de vacinação de hepatite B, se vacinava grupos de risco. E começou a se ver que isso não dava certo. Tá certo? Então, a vacinação universal começou por aí na década de 90. Então, dos adultos, certo? Ou seja, com mais de 30 anos, então a gente tem a maioria não vacinado. Tá? Uhum. Então, uma coisa que me assusta muito, às vezes a gente pega profissionais de saúde, certo? Médico, cirurgião, certo? Que nunca tomou vacina de hepatite B na vida. Mas, minha gente, você nunca ouviu falar no risco de hepatite B, né, por vacina de perfuro cortante? Não, mas tá? Então, acho que uma parte é não conhecimento, outra parte é desleixo mesmo das coisas. Mas o que acontece com muita frequência que eu vejo na prática é não completar o esquema. Uhum. Sabe, tomar a primeira dose, a segunda até que lembra, que é 30 dias depois, mas a terceira, que é com 6 meses, com muita frequência esquece. Uhum. Então, às vezes até faz um pouquinho de anti-HBS, mas fica um título que não é sustentado, sabe? Uhum. Isso sem contar o movimento anti-vacina, né? Que isso aí é até difícil a gente comentar. Sim. Razões para isso, né? Então, assim, só para deixar bem claro, né? A vacina da hepatite B é impossível você transmitir hepatite B com a vacina, tá? Então, a vacina da hepatite B pode ser feita em gestante, pode ser feita em imunossuprimido, pode ser feita em qualquer pessoa. Ela é fabricada em laboratório, a partícula S somente, não tem nem o vírus completo. Então, porque de vez em quando dizem, não vou tomar tal vacina não, porque eu vou me contaminar, vou adoecer com ela. Isso em hepatite B é impossível. Você não é o vírus completo, é só uma partícula dele, tá? Então, isso ela é 100% segura e, por conta disso, pode ser usada em qualquer situação. Claro que a efetividade da vacinação vai ser menor num paciente imunossuprimido, mas contraindicação não tem. Perfeito. Então, assim, a dica também serve como, além de estimular a vacinação, documentar que a vacinação corretamente foi realizada. Se você é de um grupo de risco, como, por exemplo, agente profissional de saúde, o ideal é que você tenha a documentação, tá? Então, eu digo isso muito para médico início de carreira, porque fez sua vacina, não checou, aí de repente está no plantão, vai colher uma gasometria, quando vê se fura, aí o paciente tem THBS, aí faz o quê? Liga de madrugada, chorando, doutora, me furei, não sei o quê. Se você for um THBS positivo, eita, me furei. Tá, vamos ver agora vou ver hepatite C, vou ver HIV, vou ver outras coisas, hepatite B eu tô tranquilo, entendeu? Porque a gente sabe, se você faz o acidente de perfuro cortante e você não tem certeza da sua imunização, você vai ter que provavelmente correr atrás de tomar dose de imunoglobulina, de vacina nas primeiras 24 horas. Então, para evitar né, estresses de última hora, chequem seu status vacinal. Perfeito. Doutora, aproveitando até que a senhora citou a vacinação nas gestantes. Nós, ano passado, recebemos uma certificação pela OMS de eliminação da transmissão vertical pelo HIV. Que bom. Excelente. É um marco em termos de certificação de estratégias bem adotadas em termos de prevenção da transmissão vertical desse vírus. Em relação à hepatite B, na sua opinião, nós estamos caminhando para esse marco e, já que ainda não chegamos lá, o que é que está faltando? É um rastreio mais efetivo? Talvez esteja faltando acesso aos serviços de saúde nessa população específica? Falha na indicação de profilaxia nos RNs? O que é que, na opinião da senhora, está faltando para a gente chegar nesse marco para a hepatite B? Veja só, para você fazer a profilaxia de transmissão materno-fetal, são várias etapas, né? Primeiro que tudo tem que ter a testagem da mãe. Então, o recomendado é testar no primeiro trimestre e no último trimestre da gravidez, porque ela pode, de repente, se contaminar no transcurso da gravidez. A gente tem um problema grande que somos poucos hepatologistas, são poucos serviços. Então, se você pega no estado de Pernambuco, basicamente a gente tem em Recife, eu acho que a gente tem um colega em Caruaru e um colega em Arco Verde. Os hepatologistas estão praticamente todos concentrados na capital. Então, isso meio que dificulta a capilarização disso, tá? Então, digamos, fazer o diagnóstico, então qualquer unidade básica de saúde onde seja feito pré-natal consegue fazer. Mas aí, daí a chegar no hepatologista, aí o caminho é mais pedregoso, sabe? É mais difícil nisso. Então, a gente precisa ter mais pessoas envolvidas nisso. Os hepatos somos poucos. A gente não vai dar conta disso. Então, a gente precisa dos infectos, dos clínicos, do pessoal da unidade básica de saúde, para dar o diagnóstico e
montar a situação. Então, na grande maioria dos casos, a única coisa que é necessária, depois que a mãe se vê que ela tem hepatite B, claro, tem que ver se ela precisa tratar, tá? Mas aí, pensando na transmissão materno-fetal, seria fazer no primeiro dia de vida uma dose da vacina e uma dose da imunoglobulina. Acredito que deva ter alguma dificuldade aí, digamos, de você, da maternidade, combinar com o CRIE para que a imunoglobulina chegue lá para poder ser administrada ao bebê nas primeiras 24 horas de vida, tá? E lembrar que um certo percentual das mães tem indicação de usar antiviral, não seria nem para tratamento, tá? Para prevenção da transmissão, que seriam basicamente as mães que são HbA positivas ou que têm carga viral muito alta, e nas co-infectadas com HIV. Porque geralmente quando existe co-infecção, a carga viral do vírus B é maior, e a carga viral parece ser o principal fator determinante do risco de escape da profilaxia do RN. Tá? Então, ou seja, se a mãe tem uma carga viral muito alta ou é HbA positivo, é nessa situação em que a estratégia de fazer vacina e imunoglobulina no recém-nascido nos primeiros dias de vida tem um escape. Então, essas mulheres têm indicação de começar um antiviral a partir da 26ª semana de gravidez, mais ou menos. Tá? Então, se ela não tem indicação de tratamento em definitivo, ela usa da 26ª semana até o parto e depois disso para. A maioria das pessoas com hepatite B muitas vezes não sabe que são portadoras do vírus. Sim. Na sua opinião, um rastreio universal seria compatível com o nosso cenário de saúde pública? Ou a gente ainda continuar selecionando, digamos, quem a gente rastreia hepatite B faz sentido? A gente costuma dizer que quem vê cara não vê hepatite. Né? Então, às vezes você está na sua frente uma pessoa assim, né? Digamos que não teria fatores de risco evidentes para transmissão. Mas isso não existe, né? Tem, assim, transmissão sexual, transmissão através de pérfuro cortante. Para quem é mais velho, na época que a gente que seringa ainda era de vidro, que nem todo material médico hospitalar era descartável. Então, e assim, a hepatite B é mais fácil de transmissão do que a hepatite C, né? Então, o certo era que fosse feito de todo mundo. E, na verdade, isso hoje em dia não é tão difícil assim. A gente tem teste rápido de hepatite C e hepatite B, que isso podem ser disponibilizados nos postos de saúde. Eu acredito que a maior parte dos postos, das unidades básicas de saúde, se não tem lá, tem como pedir na secretaria e ser enviado, tá? Então, sabe, é um furinho no dedo, em 5 minutos você tem 2 diagnósticos. Então, eu acho que a rigor, pelo menos uma vez na vida, todo mundo, principalmente, a gente tem uma campanha para hepatite C, que é todo mundo que tem mais de 50 anos tem que fazer uma vez na vida a sorologia, tá? Por que esses 50 anos? Porque justamente é a faixa etária em que viveu infância, adolescência e idade jovem, na época, antes da gente ter a questão de precaução universal, né? Então, ou seja, quando eu falo isso, o pessoal fica olhando para mim como se fosse um dinossauro, né? Então, quando eu era recém-formada, toda seringa era de vidro. Certo? A gente nem sempre usava luva para fazer um procedimento. Então, se colhia LCR sem luva, dentista não usava luva. Então, essas precauções universais de contágio, elas cresceram e se difundiram mais do HIV para cá. Antes disso, ninguém pensava, tá? Então, ou seja, quem tem mais de 50 anos se expôs mais a condições de risco. Isso para hepatite C. Para hepatite B, acho que nem coloca esse limite de faixa etária, porque a transmissão sexual é uma realidade, né? Seria a forma mais comum de contágio. Então, eu acho que sim, eu acho que todo mundo devia fazer. Perfeito. E, assim, para a gente conseguir dar o diagnóstico adequado, a gente tem que ter uma análise adequada da sorologia do nosso paciente, né? Então, é muito comum no paciente da hepatite C, a gente só vê o anti-HCV. Na da hepatite B, a gente tem outros componentes daquele painel sorológico que a gente tem que interpretar. Sim. Uma situação muito comum que a gente vê, muito que discute bastante, principalmente médicos generalistas, pessoal até da clínica médica também vem discutir com a gente, é aquela situação do anti-HBC isolado positivo, sem o HBsAg e sem o anti-HBs, né? E aí fica aquela dúvida, essa pessoa tem ou não tem a hepatite B? De onde é que surgiu isso, essa dúvida? É uma zona realmente cinzenta na literatura dessa interpretação? E, além disso, nesses casos, quando a gente tem que pensar naquela situação de hepatite B oculta? Tá. Então, veja só, isso é um perfil que a gente recebe muito de banco de sangue.
tá? Que o banco de sangue hoje em dia faz o HBS-AG e o anti-HBC total. Então, a gente recebe um percentual grande de pacientes que vêm do banco de sangue com esse perfil, fora de alguma outra forma. Então, o anti-HBC isolado, a gente tem algumas situações, mas quando vem banco de sangue, com frequência é um falso positivo, né? Então, porque é aquela lógica, o banco de sangue, ele diminui muito o ponto de corte do positivo e negativo, né? O cutoff da positividade do exame, porque a intenção do banco de sangue não é dar diagnóstico, é descartar um sangue contaminado, tá? Então, quando ele diminui o cutoff, ele aumenta os falsos positivos. E está tudo bem, porque o que o banco de sangue não quer é transmitir um sangue, ou transfundir um sangue contaminado. Então, a primeira coisa que a gente faz é repetir um anti-HBC, tá? Com uma certa frequência, então já desaparece, era um falso positivo. O anti-HBC isolado de verdade, tá? Ou seja, repetiu e realmente tem anti-HBC positivo com HBsAg negativo, HBs e anti-HBs negativos. O que é que pode justificar isso? A causa mais comum disso é uma infecção pregressa, tá? E que faz muito tempo e que com o passar do tempo o título de anti-HBs caiu, tá? Isso seria a maior parte dos casos. A segunda causa, eu acho que provavelmente seria aquele paciente, não é que o título caiu, é aquele pessoal que não consegue fazer anti-HBs. Então, do mesmo jeito que algumas pessoas se vacinam e não positivam anti-HBs, se essas pessoas também adquirirem a doença, elas vão curar a infecção, mas não fazem anti-HBs. Elas geneticamente não sabem fazer anti-HBs. Seria a segunda causa. E no terceiro é que fica a hepatite B oculta. Então, a hepatite B oculta é quando o paciente tem carga viral circulante sem ter HBsAg. Então, o que é que a gente faz na prática, na maior parte das vezes, que seria a conduta assim, mais simples? Faz uma dose de reforço da vacina, certo? Quer dizer, aqui no caso não seria reforço, né? Você faz uma dose da vacina e 20, 30 dias depois você faz um anti-HBs. Aquela primeira possibilidade, que é a mais comum, de que você já teve hepatite B e com o tempo o título de anti-HBs caiu, quando você faz uma dose, quando você expõe ele novamente a um antígeno viral, ele pipoca o título de anti-HBs rapidamente. Então, se isso aconteceu, beleza, é porque ele já tinha tido hepatite B e tinha caído o título com o passar do tempo. Quando não soroconverte, aí que teria indicação de fazer o HBV-DNA para diferenciar uma hepatite B oculta, certo? Daquele paciente que teve hepatite B e que não conseguiu fazer um THBS. A gente vive num momento que a terapia imunobiológica ela vem cada vez mais presente, né, na prática clínica. E aí, quando a gente junta esse cenário da terapia com ainda a falta de conhecimento da equipe médica, muitas vezes mesmo, em relação aos marcadores sorológicos da hepatite B. Quais são os pacientes que deveriam tratar, né, fazer uma terapia profilática da reativação desse vírus? E em quais pacientes a gente precisa rastrear? Não esquecer nunca de rastrear. Claro, olha só, isso é uma meta minha que eu tenho de vida, que é falar sobre isso para os oncologistas, certo? E não está surtindo muito efeito ainda não, tá? A reativação da hepatite B após imunossupressão é uma catástrofe, certo? Geralmente costumam ser formas muito mais graves do que você contrair hepatite B, né, como uma prima infecção. E, assim, com taxas de hepatite de insuficiência hepática aguda grave, de mortalidade que não é desprezível. E mesmo quando não faz uma forma grave assim, ele, no mínimo, atrapalha o tratamento oncológico. Você tem que parar a quimio ou a imunoterapia, ou o que for, para poder tratar o vírus antes. Então, o que eu fico pedindo é, pelo amor de Deus, eu só quero que vocês coloquem um anti-HBs, um HBsAg, desculpa, um HBsAg e um anti-HBc total na sua triagem. Quando você vai fazer, pedir os exames para quimio, o demograma, como é que está a função renal, bote um HBsAg e um anti-HBc. Eu estou falando aqui de quimio, mas na verdade não é só para os oncologistas, tá certo? Porque, como você falou, a terapia imunobiológica hoje em dia, gastro, reumato, né, dermato, quase toda a especialidade usa. Então, talvez nesses, hemato, né? Esqueci dos hematos que são os principais, porque o rituximab é o grande vilão nesse assunto. Os hematos, eles lembram com muita frequência, acho que eles lembram quase sempre. Os que vão pedir imunobiológico, como geralmente a Secretaria de Saúde exige as sorologias na triagem, porque senão não dá o remédio, então faz mais. Então, quem eu vejo na prática que esquece mais são os oncologistas. A gente entende, porque primeiro que tudo, o movimento da onco é gigantesco, né? Eles têm que pedir 1001 coisas, têm que checar 1001 detalhes. Então, com frequência, eles esquecem, tá? Mas
E assim, e é difícil até a gente acompanhar, porque principalmente no campo da reumato, cada dia eles inventam mais um imunobiológico novo. E às vezes você não tem evidência suficiente na literatura sobre o risco daquilo. Então, respondendo a sua pergunta, que você perguntou quais são os pacientes que precisam fazer a profilaxia com antiviral. Isso depende de 2 fatores. Depende primeiro do status sorológico do paciente, ou seja, se ele é HBsAg positivo ou se ele é só anti-HBC positivo, e depende principalmente da droga que eu vou usar. Certo? Então, com isso, a gente separa, né, classifica aquele caso em baixo risco de reativação, que é menos de 1%, risco moderado, que é de 1 a 10%, e alto risco, que é acima de 10%. Então, existem tabelas, isso é impossível da gente lembrar, ninguém sabe isso decorado, tá certo? E não só não sabe decorado, quanto com as drogas novas, a gente não tem a informação ainda. Tá? Está desatualizado, né? A Isso. própria tabela Ou seja, a droga do imunobiológico surgiu, foi lançada há pouco tempo e a gente não tem respaldo em literatura ainda se precisa ou não. Então, graças a Deus, em relação a isso, o PCDT de hepatite B, ele está bem camarada, tá? Então, ele tem a lista das drogas que exigem sempre. Então, acima de 10% de risco de reativação é mandatório. É obrigatório, você tem que fazer de todo jeito, tá? Entre 1 e 10%, você fica na possibilidade. Você pode ou fazer um antiviral, ou você pode ficar acompanhando esse paciente a cada 3 meses com carga viral, com HBV-DNA. A gente acaba, na maioria das vezes, nesses casos, fazendo a droga. Certo? Porque esses pacientes, às vezes, eles são multimórbidos. Então, entre tantos problemas de saúde que ele tem, dele se lembrar de vir para patologista, tá? E na prática clínica, mesmo em serviço de referência, a gente solicita o exame para o paciente, ele leva um tempo para marcar a coleta do exame, e para sair um HBV-DNA, geralmente vão aí uns 20, 30 dias. Então, a gente fica com receio de, nesse ínterim, sabe, ter alguma intercorrência qualquer, ele faltar consulta, sei lá, qualquer coisa que pode acontecer no mundo, choveu no dia, teve greve, qualquer coisa assim, e perder isso. Então, a gente acaba fazendo o antiviral. Agora, o que menos de 1% é que realmente não precisa. Mas aí, o que é que o PCDT, ele colocou, ficou bem legal, que ele diz o seguinte, em relação, digamos, a essa droga, lançou um imunobiológico novo, certo? E a gente não tem respaldo, não tem dados na literatura sobre o risco de reativação. Então, o PCDT prevê que, nesse caso, faça. Se você não sabe ainda da segurança, ele determina que é melhor você fazer um antiviral. Na dúvida, você trata, tá? Até porque vai ser um comprimido de Entecavir por dia, né? Ou seja, risco de complicações disso praticamente inexistente. E o outro lado da moeda, que é você reativar, é tão grave que a gente acaba tendo a mão mais frouxa para isso, sabe, de indicar. Perfeito. E até nessa lógica de que a gente vê, né, pelo próprio PCDT mais recente divulgado, essa lógica até que a senhora citou de amplificar, né, a prescrição, de soltar essa mão na prescrição dos antivirais, né? A senhora falou no sentido até de prevenir a reativação. Sim. Mas a gente vê uma tendência do Ministério, nas últimas recomendações, até de também simplificar a indicação do tratamento propriamente dito. Na visão da senhora, isso é algo benéfico ou seria medicar demais, trazer demais uma prescrição que às vezes poderia ser... Às vezes você conseguir manejar o paciente de maneira mais conservadora e ver se ele teria algum fator de risco adicional, seria mais benéfico. Na opinião da senhora, o que é que hoje, nesse panorama atual, a gente tem? Vê só, minha gente, eu acho que depende muito da realidade em que você, médico, e você, paciente, estão envolvidos, tá? Então, se você está, digamos, num centro de referência, numa capital, num paciente que tem acesso fácil ao médico, eu acho que esse paciente devia pensar se ele realmente precisa ou não precisa do tratamento, tá? Mas eu lembrei agora, um congresso de hepato, um dos últimos que eu fui, estava sentado junto de mim um colega que é do Amapá. Do Amapá. E ele disse que lá no Amapá tinha 2 hepatologistas, certo? E que de vez em quando, acho que uma vez por ano, uma coisa assim, ele fazia ele ia para a população ribeirinha. Então, pegavam daqueles barcos, né? E ia fazer a testagem da população. Então, nessa população, não dá para você fazer muita exigência. Não, vamos quantificar o HBV-DNA. Se for carga viral mais do que sei quanto, que não sei o quê. Não dá. Sabe? Então, acho que tudo depende muito da hepatite B. Porque, assim, você fazer um guideline, ou fazer um PCDT, que vai ser usado para o Brasil como um todo, o Brasil é um mundo. Então, você pode ter um paciente que é consultado lá dentro da Paulista, certo? Com todos os cuidados do mundo, e, ao mesmo tempo, você tem uma população ribeirinha do Amapá. Então, ter uma regra só para todo mundo é complexo nessa história. Então, digamos, para a população de menos acesso, talvez, ou seja, menos acesso a serviços de saúde, menos facilidade de ser seguido, menos facilidade de fazer exame, eu acho que esse paciente tem que ser tratado. Foi positivo, trata. Tá? Porque quando é que ele vai ter acesso novamente ao médico? Tá?
Então, até para diminuir transmissão nessa região e diminuir a morbidade para ele também. Mas se você está num centro ou num paciente que tem um acesso facilitado ao médico, eu acho que nesses casos você deve pensar direitinho quando precisa ou não. Porque boa parte dos casos, quando você começa o tratamento, às vezes é para sempre. Tá? Então, até para diminuir polifarmácia e ver se realmente é necessário, eu acho que aí sim. Eu acho que depende muito da conjuntura em que o paciente e o médico estão. É interessante que a gente vê muitas pessoas da área da saúde mesmo com um pensamento de que, às vezes, a hepatite C ela é mais temerosa do que a hepatite B. É como se ela assustasse mais do que a hepatite B. E aí a gente termina, às vezes, tendo muito mais trabalho com os pacientes da hepatite B do que da própria hepatite C, justamente pela hepatite C ter um tratamento, ter um tempo de tratamento curto, né? A gente ter boas respostas de cura, né? E aí, até puxando um ganchinho do que a senhora trouxe mais cedo, os ambulatórios de hepatite B lotados, né? Quando que eu sei que é uma pergunta relativamente difícil de responder, quiçá polêmica, mas quando é que com segurança a gente pode suspender um antiviral num paciente com hepatite B controlado há anos? Qual seria essa situação? Eu acho que talvez seja até o ponto-chave, assim, do segmento de um paciente, de você saber quando suspender e se suspender. Eu acho que a primeira coisa que se vem disso é como é o status sorológico do paciente. Então, se ele é HBeAg positivo, então o seu tratamento vai ter 2 objetivos: negativar a carga viral e soroconverter de E para anti-E. Negativar a carga viral depende do remédio, mas soroconverter de E para anti-E depende da imunidade do paciente, certo? Então, quando o paciente é HBeAg positivo no início do tratamento e soroconverte para anti-HBe, esse paciente a gente pode suspender um antiviral. Ou seja, a gente documenta a soroconversão de E para anti-E, deixa mais um tempinho, geralmente a gente deixa uns 6 meses mais ou menos como fase de consolidação. E se ele permanece anti-HBe negativo, ou anti-HBe positivo depois, a gente suspende a medicação, observa um pouco e até prova o contrário, esse paciente soroconverteu, tá tranquilo, tá? Agora, a grande maioria dos pacientes hoje em dia, eles já são HBeAg negativos no início do tratamento. E para esses, a gente não vai ter essa soroconversão, essa resposta sorológica, no caso. Então, nesses casos, provavelmente eles vão usar para sempre, a não ser que eles soroconvertam o S, ou seja, passem de HBsAg para anti-HBs. Só que isso acontece em menos de 5% dos casos, tá? Então, na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, o paciente que é HBeAg negativo no início do tratamento, a gente pensa nele um tratamento para sempre. Pelo menos uma vez por ano. Fala assim, olha, pelo menos uma vez por ano, veja aí HBsAg e anti-HBs, porque tudo bem, é 5%, mas eles existem, né? Então, nesses casos, a gente poderia suspender, porque aí realmente teria uma resposta sorológica que lhe daria segurança de suspender o tratamento. Perfeito. E nesses casos que você falou, menos de 5%, mas eles existem. Sim. É algo que até para o especialista que está até no nicho específico de pacientes vai acabar vendo. Sim. Então, nesses pacientes, isso deve ser uma dúvida do paciente. Perdi o HBsAg, estou lá com o anti-HBs. A senhora disse que a gente tem segurança, em alguns casos, de realmente tirar a medicação. Sim. Isso é igual à cura definitiva da hepatite B? E com essas novas terapêuticas que a gente está tendo, né, de RNA, de imunomoduladores, isso realmente representa um caminho para a cura definitiva? Vê só, vamos pensar de uma forma mais fácil, né? O paciente teve hepatite B aguda. Acabou, ficou bem, está assintomático, soroconverteu em anti-HBs. Ele está curado daquela infecção, mas ele não está curado do vírus B para o resto da vida, tá? Então, na verdade, cura virológica definitiva da hepatite B, a gente não tem ainda. Porque mesmo que você tenha tido uma hepatite B aguda, que ficou em poucos meses, estava lá com anti-HBs positivo, tudo direitinho, o vírus B tem uma danadinha na partícula chamada cccDNA, que incorpora no DNA do hepatócito. E é ela daí que provoca a reativação. Então, digamos, mesmo esse paciente que teve hepatite B aguda, curou, se daqui a alguns anos ele for fazer, sei lá, qualquer coisa que tenha um lúpus, uma artrite reumatoide, precisou fazer rituximab, você pode, né? Eu costumo dizer na brincadeira que o rituximab ressuscita defunto. Então, o vírus B, mesmo lá com anti-HBs positivo, ele pode reativar por conta da partícula do cccDNA. Então, por enquanto, dizer que houve cura virológica, não dá para você dizer. Agora, digamos,
voltando ao caso que eu falei, né? Hepatite B aguda lá no consultório, no ambulatório, o que for, não sei o quê. Não, tá de alta, tá curado, não sei o quê. Aí, às vezes, eu digo assim, olha, só tem uma coisa, se algum dia na vida você precisar fazer uma quimioterapia, um transplante e alguma coisa assim, ouça a opinião de um hepatologista, tá? Porque eu não vou deixar também a pessoa alarmada, meu Deus, eu posso ter hepatite B a qualquer hora. Não é. Mas agora, caso uma situação assim bem, né, bem hipotética aconteça ao longo da vida, mas de prova contrária ele está curado, a não ser que vá fazer uma expressão pesada na história. Então, até o momento, a gente também não tem nenhuma terapêutica como alvo essa partícula? Bom, aí começaram agora estudos fase 1, fase 2, nada ainda para uso clínico, tá certo? De algumas drogas que parecem conseguir atuar lá no cccDNA, tá? Mas ainda em fase bem experimental, longe de uso na prática. Aí sim, aí se chegar a isso e mostrar os resultados, assim, os resultados definitivos forem animadores como os resultados iniciais estão aparecendo, aí sim, talvez ainda falar de cura virológica da hepatite B. Se pudesse deixar uma mensagem, um take-home message para os nossos ouvintes sobre a hepatite B ou hepatites virais, qual seria? Vê só, a gente está começando um cenário diferente, né? Como eu falei no começo, dos meus 37 anos de formada, uns 25 a 30 foi correndo atrás da hepatite C, tentando arranjar uma forma de tratar mais efetiva. Essa forma chegou. O que a gente precisa agora, até porque assim, a OMS colocou como as metas para 2030 erradicar a hepatite C da Terra. Isso está sendo conseguido na maior parte das coisas. Para além que ainda existem bolsões de população que a gente não sabe que tem. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu diria era, façam seus testes, tá? Então, for fazer um check-up, peça para o ginecologista, cardiologista, urologista, o clínico, o médico que você for. Bota aí os exames de hepatites virais. Eu nunca fiz, tá? Porque você pode estar com um vírus B, com vírus C há décadas e não ter nenhum sintoma e não saber disso. Então, a primeira coisa é tentar ir atrás dos positivos, tá? E fazendo esse diagnóstico, encaminhar para a gente. Assim, acho que o grupo de patologia como um todo, a gente está extremamente engajado nessa questão da tentativa de erradicação do vírus C e de controle do vírus B. Então, você falando, sempre se arranja um jeitinho de atender mais um. E, doutora, para quem está escutando a gente, né, que se interessou mais sobre a hepatite B e outras hepatites virais, a senhora tem alguma recomendação de alguma literatura, algum guia de bolsa que assim, é imperdível para quem quer estudar e saber mais sobre esse assunto? Olha, tem assim, bom, tem os PCDTs, mas geralmente os PCDTs são muito grandes. O grande problema dos guidelines e consensos é que eles são gigantes, né? Principalmente a hepatite B é gigantesco. Tem alguns pontos até de Instagram. Tem um Instagram do pessoal do Rio de Janeiro, que é o Liver Science. Acho que é liver.science, se eu não me engano. Que eles fazem uma coisa assim, bem, bem científica, bem confiável. Dá para confiar no que está escrito lá. E que é legal. Tem outro também, a Patogastro, também de Instagram, que funciona direitinho e que tem informações assim, boas e confiáveis. Poxa, achei que quando a senhora falou do Instagram, ia falar do Fala Infecto. Tem isso também, tem isso também. Doutora Norma, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. A vontade é que a senhora volte todo episódio, porque... Estou à disposição de vocês. Querendo falar de outras coisas, aí estamos à ordem. É encantador ouvir a senhora falar, estimulante. Agradeço muito, de verdade. Volte sempre, se puder. Obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, minha gente. Estamos aqui à disposição, tá certo? A hepatite é um assunto que vive muito da gente e, como eu falei, a patologia está engajada de tentar tirar essa doença da vida da gente. Perfeito. Obrigada. E é isso, pessoal. Sigam o Fala no Instagram, no podcast, no YouTube. Teremos novos episódios pela frente, igualmente interessantes e instigadores.